A Polícia Civil apresentou agora há pouco o encerramento do inquérito sobre a morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. A coletiva terminou nesse instante, então a gente vai lá para a Delegacia de Homicídios. O Elton Garcia acompanhou essa coletiva, traz as informações ao vivo. Olá, Elton, boa tarde para você. André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Coletiva terminou agora, inquérito encerrado do caso da Larissa Rodrigues. Lembrando que o caso Natália Garnica segue com o inquérito aberto. Eu falo agora com o doutor Fernando Bravo, que presidiu o inquérito e toda essa investigação que ouviu várias pessoas, teve investigação de computadores, celulares. Doutor, encerramento do inquérito. A primeira pergunta é: Elizabeth Arrabassa e Luiz Garnica têm envolvimento na morte da Larissa? Boa tarde. Boa tarde. A conclusão da Polícia Civil é que sim. Nós concluímos que foi um crime premeditado e que os dois concorreram para a morte dela. Os dois foram formalmente indiciados, juntamos várias provas que indicam que eles participaram e agora nós relatamos esse inquérito e encaminhamos para a Justiça. O advogado do Luiz diz que ele está preso inocente, está preso injustamente. E, para a polícia, quais provas fundamentaram esse indiciamento, doutor? Nós temos várias contradições ali dele, né? Primeiro que os dois foram as últimas pessoas a entrarem em contato com a Larissa. Ao longo da semana, relatórios ali de testemunhas e mensagens trocadas também indicam que a Larissa já vinha passando mal, tendo diarreia. Isso aí são sintomas do envenenamento e ele a proibia de ir para o hospital, segundo palavras até de algumas testemunhas, né? E fato até confirmado por ele, que ele falou que ele que tratava da Larissa. Toda a parte que antecedeu a morte e a junção de álibis e mesmo a forma como eles se procederam ali no encontro da Larissa, isso indicam para a polícia que ele teve participação, né, nesse crime, né? Algumas contradições que ficaram muito claras, principalmente quando ele entra no apartamento e ele comunica à amante, né, que a Larissa estava morta, isso antes da chegada da equipe do SAMU, e assim que a equipe do SAMU entra, ele começa a fazer massagem cardíaca, a fazer toda uma encenação que ele estaria preocupado. Então, esses são alguns dos elementos. É um inquérito muito extenso, eu não tenho agora como relatar todas as provas, mas a conclusão que nós chegamos é que o Luiz e a Elizabeth deram causa à morte da Larissa. Doutor, qual seria a participação de cada um nesse crime? Como é que teria funcionado esse esquema para a morte dela? Sim, todo esse relatório é um relatório complexo. A participação de cada um ali, eu ficaria aqui muito tempo falando, mas principalmente o Luiz impedindo que ela procurasse socorro, né, e permitindo que a mãe a envenenasse, né? Então, eles já tinham conhecimento até da morte da irmã, que ocorreu um mês antes, que também foi por veneno, né? Então, isso daí indica para a gente que a Elizabeth foi a pessoa que ministrou e o Luiz impedia que ela procurasse qualquer socorro. Ô, doutor, cada um vai responder por alguns crimes. Quais são? Não, ambos vão responder por homicídio qualificado. O Luiz só que tem umas circunstâncias por ele ser casado com a Larissa, nós entendemos também que ele incorreu no feminicídio, tá? Mas de um modo geral, para as pessoas não são dois crimes, é um crime só com qualificadores diferentes. São suspeitos, pelo menos a Elizabeth, de 2 mortes, tem a Larissa, caso encerrado agora, mas no caso da Larissa, qual teria sido a verdadeira motivação para a morte da professora? As provas que nós coletamos aqui indicam que a motivação para a morte da Larissa foi financeira. Ela estava querendo separar do Luiz, o Luiz teria problemas na hora de
ressarci-la da divisão do apartamento e ele tinha uma preocupação com isso. Então, o que indica para a gente que foi uma morte decorrida de problemas financeiros. Durante as investigações, o que chamou a atenção da polícia foi que o Luiz tentou fazer um esquema para que a polícia não desconfiasse dele. Sim, ele juntou vários documentos ali, desde o início ele já vem apresentando para a gente os álibis que ele não teria nenhum envolvimento. Todas as informações que os advogados e que ele prestou foram apuradas, foram investigadas, e isso, na realidade, para a gente é depois contra ele. É mais uma prova que ele arquitetou, juntamente com a mãe, esse crime. Doutor, com a finalização desse inquérito, o que contribui para o caso da Natália, que o inquérito segue aberto ainda? Não, são dois inquéritos distintos. É lógico que um vai ter relação com a outra, até pelo conhecimento que nós temos agora. O caso da Natália nós reabrimos a morte da Natália pela similaridade das mortes, pela coincidência ali que eles nos passaram. Isso levou a suspeitas e aí nós instauramos um segundo inquérito. E confirmou-se lá também que ali a Natália foi morta por chumbinho. Agora é uma outra investigação que nós vamos ver. Tudo indica que a Elizabeth tem a participação nesse crime e vamos ver se mais alguém tem, se o Luiz tem a participação, se eventuais outras pessoas têm participação na morte da Natália também. Doutor, esse inquérito está finalizado, mas a polícia tem muito trabalho, já que pode haver outros inquéritos abertos por conta de suspeita de tentativa de envenenamento. Chegaram algumas informações e que pode haver outras vítimas. Nós vamos checar todas essas informações. Se forem procedentes, nós dependemos ali de requisitar novos exames de corpo de delito, vamos fazer provas técnicas para apurar se realmente ela tentou matar outras pessoas. Obrigado ao doutor Fernando Bravo pela entrevista, disponibilizou, está com um compromisso marcado aqui, mas então segue o inquérito da Natália aberto, o inquérito Larissa fechado, André, vai ser encaminhado agora para o Ministério Público, segundo o delegado e o próprio promotor, deve pedir a prisão temporária, já a preventiva, já que a temporária vence a semana que vem. André Costa. Obrigado, Elton. Trazendo então detalhes do encerramento do inquérito da morte da Larissa Rodrigues aqui em Ribeirão Preto, marido e sogra indiciados. Obrigado, Elton. Agradeço também ao doutor Fernando Bravo, que apesar da coletiva de imprensa, topou participar com a gente aqui ao vivo. Obrigado, viu, Elton? Até mais.